Vida e Saúde já está de volta. Estou muito feliz que você está por aqui acompanhando a programação da Novo Tempo e o Vida e Saúde também. Olha só, a gente pode de alguma maneira evitar a depressão? O que você acha? Essa doença ela pode ser prevenida? As suas causas são todas conhecidas? Esse é o assunto que o psiquiatra César Vasconcelos vai abordar aqui, essas questões e muito mais sobre esse assunto de ficar deprimido. Então acompanhe mais um episódio do Claramente. Olá, que bom ter sua presença aqui. Cada semana, nas sextas-feiras, eu estou aqui com um novo tema para você sobre algum assunto de interesse em sua saúde mental, para sua própria vida ou para você usar esse conteúdo para auxiliar alguém. Hoje eu quero comentar sobre a doença do século, a depressão. Infelizmente, ela está aumentando no mundo e a Organização Mundial da Saúde prevê que em 2030, se o mundo chegar até lá, a depressão deverá ser a doença número 1 que vai atingir as pessoas nesse planeta. Apesar de tantas informações científicas sobre a depressão, ainda existem muitas perguntas sobre por que as pessoas ficam deprimidas. A ciência tem limitações mesmo com o avanço tecnológico na área de medicina. Nem sempre encontramos todas as respostas para explicar vários casos depressivos. Cada indivíduo tem um tipo de temperamento, uma visão de vida, uma maneira de lidar com conflitos. Cada pessoa possui recursos mentais, história da infância, perdas que diferem bastante uma pessoa da outra pessoa. Nem sempre uma perda ocorrida recentemente na vida da pessoa explica a razão dela entrar em depressão. O mesmo tipo de perda, como por exemplo o divórcio, a morte de uma pessoa querida, a demissão de emprego, produz respostas emocionais diferentes nas pessoas. O mesmo problema leva uns para a depressão e outros não. Existem teorias que afirmam que uma pessoa entra em depressão se ela vive nutrindo pensamentos de derrota, de desvalor, de ser rejeitada. Essa pessoa depressiva teria distorções de pensamento que favorecem o sentimento de tristeza que leva à depressão. Lembrando que distorção de pensamento é uma alteração do pensamento normal que prejudica o relacionamento com as pessoas e com ela mesma. Por exemplo, um amigo esquece de lhe telefonar no dia do seu aniversário e surge um pensamento na sua consciência que diz que ele não gosta mais de você. No dia seguinte, ele telefona para você, pede desculpas por ter esquecido de te ligar no dia anterior e demonstra que gosta de você. Quando a sua mente criou o pensamento, eu acho que ele já não gosta mais de mim, isso foi uma distorção de pensamento. Muitos podem se deprimir porque nutrem muitos pensamentos distorcidos frequentemente. Por isso, no tratamento da depressão, é importante averiguar que tipos de pensamentos a pessoa deprimida mais cultiva na sua mente, a fim de verificar se o que predomina são pensamentos distorcidos. Se for, a pessoa vai precisar trabalhar com ela mesma para mudar isso, porque o medicamento não vai fazer essa análise do pensamento por ela mesma. Outras teorias falam da importância dos traumas durante o período da infância e de perdas significativas para aquela pessoa na vida adulta como causadora do estado depressivo. Algumas crianças realmente viveram num ambiente familiar nos primeiros anos da infância com abuso verbal, abuso físico, emocional, tendo pais que xingavam a criança, gritavam nervosamente com ela, batiam com violência, eram negligentes no cuidado com os pequeninos. Em alguns casos, houve abuso sexual contra a criança e, juntando esse tipo de perda e trauma com a sensibilidade daquela criança, sensibilidade talvez maior do que a de um irmão dessa criança, anos mais tarde vai surgir a depressão. A depressão, nesses casos, seria uma reação dolorosa diante de perdas importantes ao longo da vida de uma pessoa sensível, mais vulnerável.
São perdas especialmente difíceis para uma criança experimentar, então acompanhe essa explicação. Pais neuróticos podem ser inconsistentes, uma hora dizendo uma coisa para o filho, outra hora dizendo o oposto. Sem ternura, irritados, cheios de necessidades egoístas, criando um mundo imprevisível e hostil para a criança. Com isso, a criança se sente confusa, desamparada e surge a raiva. A raiva surge porque é uma defesa natural contra algo que atingiu a pessoa e machucou emocionalmente. A raiva fornece a possibilidade da vítima se defender e se proteger. Crianças que foram impedidas e criticadas por expressarem a raiva justa, impedidas de expressar essa raiva justa, elas podem crescer sem saberem se defender, e isso porque reprimem a raiva que seria normal ter sido expressada. Mas já que uma criança é normalmente dependente dos pais para quase tudo na vida, enquanto é pequenininha, ela pode ter medo de expressar a raiva para eles e ser rejeitada. Com isso, ela pode reprimir a raiva e acabar direcionando essa raiva contra ela mesma, se atacando. É como se ela dissesse para si mesma: meus pais estão certos e eu estou errado, eu não tenho valor. E com essa atitude injusta dela para com ela mesma, essa criança pode, mais tarde, favorecer então nela o surgimento da depressão. Nesse caso da dificuldade ou do impedimento de expressar apropriadamente a raiva, a criança vai ter duas perdas. Uma é relacionada com a falta de sensibilidade daquele pai ou mãe que castrou o direito do filho ou da filha de manifestar a sua zanga normal, e outra perda é a própria repressão da raiva e o pensamento de se atacar para proteger a imagem dos pais na mente da criança. Depressão tem muito que ver com perdas sucessivas na vida numa pessoa sensível ou numa pessoa normal, mas que não aguenta mais tantas perdas. Eu atendi pessoas que sofreram perdas importantes na infância. Tiveram graves dificuldades no namoro com namorados abusivos, infiéis, depois sofreram abuso moral no trabalho e sofrimentos mais na frente lá no casamento, morte de parente próximo, numa sequência às vezes, até que surgiu uma perda, um outro evento traumático que foi a gota d'água que disparou a depressão. Nesses casos, o que produziu a depressão não foi exclusivamente aquele evento traumático mais recente, mas uma sequência de perdas dolorosas ao longo da vida que culminou com o fato traumático atual do presente. A criança vítima de pai e mãe nervosos, só o pai ou só a mãe ou ambos nervosos, tendo atitudes agressivas para com o filho ou filha, não consegue pensar, a criança não consegue pensar assim: a mamãe grita comigo porque ela não tem controle emocional e não porque eu sou uma pessoa má. A tendência da criança é ela pensar que ela está errada. Se essa atitude ruim dos pais se repete ao longo dos anos, essa criança cresce com uma autoimagem negativa, se sentindo sem valor, e lá na frente, lá no casamento ou no trabalho ou em outro relacionamento, ao se envolver com alguém também abusivo, isso será o fator gatilho desencadeador do estado depressivo. Na tentativa da criança ser amada, ela pode adotar inconscientemente papéis que são ruins para ela, mas que acredita que poderá agradar seus pais e assim receber amor deles. Então, ela se torna sofredora de ansiedade excessiva ou desenvolve um estado depressivo porque perdeu parte da sua identidade tentando ser perfeita para agradar os pais e assim sobreviver psiquicamente, mentalmente. Algumas crianças criadas em lares ditatoriais, rígidos, inflexíveis, se deprimem porque sentem que nunca são boas o suficiente, não importa o quanto elas tentem ser. O problema não está nessas crianças, mas no comportamento dos pais que pode ser agressivo, frio, injusto, abusivo, imprevisível. Essa necessidade de agradar e a falha em fazê-lo
pode causar na criança um sentimento de necessidade doentia de ser amada por todos, pelos colegas da escola, pelos membros da família, na vida adulta, ser amada por colegas de trabalho e de forma obsessiva pelo cônjuge. Alguns maridos e algumas esposas possuem um desejo obsessivo de ser amado ou amada pelo cônjuge, e isso pode ter raízes justamente numa infância problemática na qual se sentiam mal amadas. Como isso ficou mal resolvido, é levado para dentro do casamento e pode causar estresse conjugal e conduzir a um estado depressivo. Veja que nesse exemplo de uma pessoa mal amada na infância, que se torna obsessivo pelo amor em relação ao cônjuge, a solução não é exigir que esse marido, que essa esposa ame mais, mas é ela que precisa entender que trouxe essa dor mal resolvida do passado para dentro do casamento e procurar agora resolver isso com ela mesma, em vez de esperar e exigir do seu cônjuge um amor idealizado. Os sintomas comuns em pessoas deprimidas incluem desânimo, tristeza constante, perda do prazer nas coisas que gostava de fazer, sentimento exagerado de culpa, perda, o aumento do apetite, queda da energia para as atividades gerais da vida, ideias de morte e, às vezes, ideias suicidas. A resolução do estado depressivo, então, na vida adulta, precisa passar por conseguir ter uma visão e correção das maneiras erradas de pensar sobre seu valor pessoal. Entender que pode ter havido o cultivo de uma crença de se ver de uma forma negativa e aprender a se valorizar, a se respeitar, a ter atitude de compaixão por você mesmo, que é o contrário de ficar se atacando e se depreciando. Também é importante perdoar os pais pelos erros que eles cometeram na criação dos filhos e evitar manter a ideia de que alguém vai poder preencher tudo o que faltou de afeto lá atrás na vida infantil. É importante repetir esses passos para uma pessoa sair pouco a pouco do estado depressivo. Então, primeiro, observar para ver se existem formas negativas de pensar sobre o seu valor pessoal e corrigir isso. Segundo, praticar compaixão por si, o que significa se tratar bem em vez de se atacar e depreciar e nunca permitir fazer algo bom para você mesmo. Terceiro, perdoar seus pais pelos erros que eles cometeram na educação sua, dos filhos. E quarto, lutar contra a ideia de que alguém poderá preencher o que faltou de afeto lá atrás na sua vida, na infância e na adolescência. Afeto significa carinho, valorização, apoio, compreensão. Existem outras teorias psicológicas na tentativa de explicar as causas da depressão. A melhora depende mais de compreender as causas e trabalhar nelas conscientemente do que de medicamentos em uma boa parte dos casos. As pessoas estão muito medicadas com remédios em geral e também com medicamentos psiquiátricos. Talvez em parte por propaganda enganosa ou propaganda que enfatiza demais os fatores biológicos dos transtornos mentais, deixando de lado os fatores psicológicos. Também muitos se medicam por conta própria, o que é um perigo, porque os mesmos remédios produzem resultados diferentes em pessoas diferentes. Além disso, existem muitos médicos que olham o ser humano como uma máquina química e não conseguem ter um olhar psicológico e até espiritual do ser humano. São esses que têm a tendência de medicar demais os seus pacientes. Bom, por hoje é isso. Eu espero você aqui em mais um episódio do Claramente semana que vem, se Deus quiser. Paz e luz no Senhor Jesus. Amém. Obrigada aí, Dr. César, por trazer essas informações. A gente aprende muito, com os episódios do Claramente. Se você gosta desse quadro, quer assistir ele de novo, você pode acompanhar lá no YouTube do Vida e Saúde. É youtube.com/Vida e Saúde NT. E aí você vai lá e procura uma playlist do Claramente. Lá tem todos os episódios que o Dr. César já apresentou por aqui, tá bom? E agora chegou a hora do Boletim de Saúde, ela já tá por aqui. Sara Rabit, a Sarinha, tudo bem, Sara? Tudo bem, Flá, tudo bem? Você que tá em casa. Trouxe notícias aí muito incríveis e você não vai acreditar. Notícias sobre depressão. Olha só! Casando aí com o que o Dr. César falou.
Inclusive, minha família é fã do Dr. César, Flávia. Quem não é, né, Sara? Pois é, no grupo da família tem sempre todo mundo mandando os conteúdos do Dr. César, tanto da minha família lá de Minas, tanto daqui de São Paulo, da família do meu noivo. Então, realmente... O Dr. César é um queridinho aqui É um mesmo. queridinho e todo mundo vai lá no YouTube e assiste os conteúdos dele. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também vai, né? Gostar, né? Mas enquanto isso, você vai olhar no YouTube no intervalo, tá bom? Agora, eu convido você para acompanhar o boletim de saúde dessa semana. Dá só uma olhada. Para garantir a longevidade, existe uma arma secreta: subir e descer escadas. Se você é daqueles que amam o elevador, eu vou te mostrar o porquê você deve diminuir o uso dele. De acordo com novas pesquisas, subir e descer escadas beneficiam o sistema cardiovascular. Recentemente, um estudo descobriu que aquelas pessoas mais ativas e que sempre optam por escadas tinham 39% menos de chance de morrer por causa de doenças cardíacas, comparado com aqueles que prefeririam e que sempre usavam um elevador. Ou seja, os degraus estão contribuindo para evitar ataques cardíacos e derrames. Outro estudo de 2023 analisou quantos degraus são necessários para que isso aconteça. Olha, eu confesso que o número me surpreendeu. Eu achei que ia ser aí por volta de uns 200, 300 degraus por dia, mas a resposta é mais simples e mais curta ainda. Somente 5 lances de escada, ou seja, cerca aí de 90 degraus. Subir esses 5 lances de escada por dia podem reduzir o risco de doenças cardiovasculares em 20%. Olha só, é um número muito expressivo, simplesmente por subir e descer escadas. Essa atividade é considerada um exercício aeróbico, ou seja, atividades que existem mais da capacidade cardiorrespiratória. E assim, o sangue vai fluir mais tranquilamente ali nas veias, nas artérias, não sobrecarregando o coração. Viu só? Um exercício tão simples tem o poder de mudar o rumo da sua vida e trazer longevidade. Então, se você que está nos ouvindo tem uma rotina aí muito agitada, durante o seu trabalho mesmo, cuidando das crianças, é tranquilo você incluir ali umas subidinhas nas escadas, descer, evitar o elevador e assim você vai aumentar a capacidade cardiorrespiratória da sua vida e evitar aí derrames e problemas do coração. Agora eu tenho uma pergunta para você. Tem o costume de comer bolos e pães industrializados? Salgadinhos de pacote, pizzas congeladas, balas, molhos de tomate prontos, refrigerantes, chocolates. Esses alimentos e outros muitos são chamados de alimentos e bebidas ultraprocessadas. De acordo com um estudo recente feito pela Universidade de São Paulo, a USP, a ingestão desse tipo de alimento tem ligação com a depressão, que é justamente o tema que a gente acabou de conferir com o Dr. César. Os pesquisadores acompanham desde 2020 os padrões alimentares da população brasileira e constataram que a ingestão de alimentos ultraprocessados aumentam em 42% o risco de humor reprimido. Segundo o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, na alimentação de pessoas menos saudáveis, os ultraprocessados representam 40% do total de energia consumida diariamente. Já para aqueles que cuidam mais da saúde, o número já abaixa drasticamente para 7%. Então, se for pegar esses menos saudáveis e os mais saudáveis e a gente fazer uma média da população, conclui-se que 20% dos alimentos ingeridos diariamente são ultraprocessados. Mas você pode estar se perguntando, por que, Sara, que esses alimentos fazem tão mal? E eu vou te explicar, presta bastante atenção. Eles são feitos a partir de ingredientes baratos, com aditivos, conservantes e saborizantes, além do baixo valor nutricional. Muitas vezes acabamos consumindo eles por conta do baixo custo e por serem apelativos, eles serem hiperpalatáveis, ou seja, que possuem aquele super sabor.
Contudo, a recomendação do Ministério da Saúde é cortar ao máximo os alimentos ultraprocessados e dar preferência para alimentos naturais e que, se não for possível por serem mais caros, você deve investir em alimentos minimamente processados e não os ultraprocessados, que eu tenho certeza que você que está nos ouvindo, assiste o Vídeo Saúde, quer ter qualidade de vida e isso, inclusive, envolve muito a mente. Então, show depressão e show produtos ultraprocessados. E essa notícia de agora é para elevar o nível da sua atividade física diária. Você que assiste o Vídeo Saúde já sabe, eu tenho certeza dos benefícios da atividade física. E já até saiu do sedentarismo, né? Mas agora eu vou te trazer uma novidade para incluir nos seus treinos. Já ouviu falar em sprint? Sprint é correr na sua velocidade máxima, também conhecido como tiro. Incluir alguns sprints durante a caminhada ou corrida traz muitos benefícios, como, por exemplo, construir e manter as fibras musculares de contração rápida. Ou seja, com a ajuda do sprint que você pode evitar tombos. Sabe quando você quase vai cair e consegue permanecer firme? É graças a essas fibras musculares. Então, com o sprint, você evita esses tombos, principalmente na terceira idade, que é muito normal, né? Os idosos começam a perder a massa magra e acabam caindo. Mas se você incluir o sprint aí na sua vida, no seu treino, vai melhorar muito. Os estudos também apontam que o sprint ou que o tiro é melhor para manter e aumentar a densidade óssea do que a corrida, por exemplo. Então o sprint, na questão ali dos ossos, ele é melhor ainda do que a própria corrida. Então, que tal ao invés de correr uns 20 minutos, 10 minutos, você talvez dá uma adaptada aí no seu treino? Corre 5, aí faz um tiro, aí depois corre mais 5, mesmo que seja numa velocidade um pouco menor. Lembrando que é muito importante fazer aquecimento completo antes de caminhada, de qualquer atividade física, corrida, mas o sprint principalmente, já que utiliza a capacidade máxima corporal. E aí, bora dar um sprint? E você, Flavinha, bora tentar aí dar essa corridinha? Você sabe que corrida é um desafio, né? Porque você tem que trabalhar aí muito a sua cabeça, né? Porque parece que fica aquela voz o tempo inteiro, ai, tá cansada, para. Ainda mais com esse sprint, com esse tiro. Mas se tem benefício, vale a pena tentar, né, Sara? Vale, com certeza. Eu também confesso que eu tenho dificuldade quando o assunto é corrida, mas eu cada dia tô correndo um pouquinho mais, alguns metros. Isso do sprint eu não sabia, mas agora eu tô entendendo porque que o pessoal do CrossFit fica pedindo tanto para dar esse tal dos tiros, dos sprint. Realmente fazem diferença. Sara, muito boa as notícias que você trouxe, essa dica também a gente gosta bastante. E olha, principalmente para você que tá aí na sua casa, você tá esperando o quê para começar a viver uma vida mais saudável? Você sabe que cada dia que você espera é um dia que você está perdendo para viver melhor. E você pode mudar os seus hábitos de um jeito simples e que vai dar muitos benefícios aí para sua saúde. Aqui, olha, nessa revista Esperança Fique Leve, você vai descobrir os segredos para uma vida longa e com muita qualidade. Ela vai te dar dicas fáceis para aumentar aí os seus níveis de energia, dormir melhor, reduzir o estresse, comer melhor, fazer exercícios físicos e tem muito mais informação e dicas para você. Se você quer descobrir como colocar tudo isso em prática, então você tem que pedir a revista Esperança Fique Leve pelo telefone, é 0 operadora 12 21 27 31 21 e você não paga nada para ter ela aí na sua casa, viu? Você quer que eu repita o telefone? Anota aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. E olha, aproveita esses benefícios, as dicas que a Sara trouxe aqui, que o nosso médico também trouxe, o Dr. César. A gente sempre traz muita informação para ajudar você a viver mais e viver melhor. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e aí você aproveita para já, nesse intervalo, pegar o telefone e ligar para pedir a sua revista Fique Leve, tá certo? Enquanto isso, Sara, vem para cá, que eu quero a sua companhia hoje na receita. Olha só o que vamos ensinar. A gente tem essa sopa aqui, ó, de lentilha, super nutritiva, com ingredientes que vão trazer mais saúde pra gente. É uma receita pensada, não é só uma questão de sabores, não, uma questão de
favorecer a nossa saúde. E a gente vai ensinar pro pessoal de casa. Gosta de sopa, Sara? Eu adoro sopa. Gosto muito de sopa. Inclusive, quando faz mais um friozinho ali, eu corro pra cozinha pra fazer uma sopinha. Eu sou dessas também. Baixou a temperatura, é comigo uma sopinha também. Bom demais. Olha, se você é desses, então fica aqui com a gente, que depois a gente vai te ensinar a fazer essa receita. Vida e Saúde volta já já.